Irmão, ó, tá aquele gostinho, cara, gostinho de derrota, né, cara? Que gosto amargo de derrota, maluco. Pô, eu tô muito pé da minha vida, cara. Pô, o Vasco não merecia ter saído de campo hoje sem vencer, né, cara? Que empate com gosto de derrota, irmão. Que empate com gosto de derrota. Depois do segundo tempo que o Vasco fez, né? Irmão, fala um pouquinho desse Vasco 2, Red Bull Bragantino também 2. Cara, como eu tô frustrado, irmão. Eu tô pé da minha vida, maluco. Tô pé da minha vida, cara. Tô pé da minha vida. Não sei como é que você tá, né? Quando o Vasco joga bem e não consegue os 3 pontos, eu fico me mordendo, maluco. Que raiva, cara. Que raiva, irmão. Que raiva, cara. Que raiva. E o Léo, hein? O Léo falhou de novo, meus amigos. O Léo falhou de novo. O treinador Rafael Paiva veio com um time completamente diferente, né, cara? Não foram só 5 alterações, igual eu vinha falando durante a semana. Foram 6, cara, mais de meio time. É muita coisa, cara, é muita coisa, é muita coisa. Veio com Léo Jardim no gol, e aí a primeira alteração, por causa de suspensão, por Mita Rodrigues na lateral direita, tá? Michael e Léo na zaga, o Michael jogou, beleza, tranquilo, tá? Lateral esquerdo, o Piton foi poupado, já tinha sido falado durante a semana que ele seria poupado, foi poupado, jogou o Victor Luiz, foi a segunda novidade no time, e aí ele mudou inclusive o esquema tático. Dessa vez a gente veio com 3 volantes ali no meio de campo. Ele veio com Hugo Moura, que já vinha jogando, e aí 2 jogadores novos, né? O Matheus Carvalho suspenso, ele colocou Souza e Sforza, mais 2 novidades, total de 4 por enquanto. Na frente, Payet no lugar do David, mais uma alteração, a 5ª, tá? Adson pela direita e o GB no lugar do Verratti. Ó, irmão, ó, 6 alterações, cara, 6 alterações. E aí eu vou começar a falar, né, dessa alteração da questão do Verratti. Cara, o Verratti foi poupado no primeiro tempo, entrou no segundo tempo. O Verratti é muito importante para o time do Vasco. Muito importante, muito importante. É bom pensar em poupar o Verratti? Claro que é, para o Vasco não perder ele para o restante da temporada. Mas hoje a gente tinha 5 mudanças no time. Será que era o dia correto para poupar o Verratti, ô Rafael Paiva? Era o dia correto para isso? Interrogação. Eu deixo minha dúvida aqui, cara. Né? Queria inclusive que você opinasse. Era o dia correto para barrar o Verratti? Para poupar o Verratti no primeiro tempo? Tá? Esse time com esse esquema que ele colocou não funcionou, mas não funcionou de jeito nenhum, maluco. Nenhum, 0. Não funcionou. Com 4 minutos, o zagueiro Léo foi daquele jeito, maluco. Ele foi tremendo a bola foi lançada e ele estava tremendo. O Léo tremendo de novo, cara. O Léo tremendo de novo. O Léo tremendo de novo. É novidade para vocês? Para mim não é. Bola lançada, bola dele, cara. Bola lançada, bola dele. Cara, ele não consegue, ele vai, irmão. Daquele jeito, maluco. Ele vai tremendo, cara. Ele vai tremendo pra bola, perdeu a bola, o cara cruzou. 1-0 Bragantino nas costas do Léo. Eu falei do Léo no primeiro vídeo do dia. Falei do Léo, veio gente me criticar. Vocês acreditam nisso? Tá falando mal do Léo. Mas o Léo é melhor que o Michael. Meu Deus do céu, eu caí pra trás. Quando eu li esse comentário, eu caí pra trás, cara. Mais uma falha do Léo, mais um gol que o Vasco leva. 4 minutos já tava 1-0 Bragantino. Dentro de São Januário. E o Bragantino jogando bem, né? Jogo de muita intensidade, marcando o Vasco em cima. O Vasco estava com uma dificuldade enorme, irmão, de sair jogando. Bragantino marcando em cima, Bragantino bem, cara. O Vasco não estava bem com os 3 volantes. Eram 3 volantes. E os 3 batendo cabeça.
O Vitor Luiz tomando o maior calor no lado esquerdo da defesa do Vasco e nenhum volante cobrindo ele, tá? Mó falha, um batendo cabeça com o outro. Esforza mal, tá? Souza fora de forma, fora de ritmo de jogo. E o Hugo Moura não conseguiu entrar no jogo no primeiro tempo, tá? Esse é o resumo do meio de campo do Vasco no primeiro tempo da partida de hoje, tá? E aí você vai pro Payet. Payet é outro fora de forma, cara. Primeiro tempo o Payet não foi bem, não conseguiu se achar, né, dentro de campo. E aí salvava um jogador que hoje jogou demais. O Adson hoje, irmão, jogou demais o Adson, né? O Adson empatou o jogo ainda no primeiro tempo, tá? O gol que foi anulado porque o Payet, fora de forma, estava impedido. Demorou a voltar, estava impedido, atrapalhou o Adson, atrapalhou o gol de empate do Vasco ainda no primeiro tempo. É importante falar isso, tá? O Vasco está com muitos jogadores fora de forma, cara. Payet, Coutinho, Souza, Alex Teixeira. E aí o treinador coloca os caras para jogar. Hoje, no primeiro tempo, tinham dois caras fora de forma. Payet e o Souza. Cara, com a intensidade que o futebol é hoje, prejudica demais o time, irmão. Prejudica demais o time. Demais, tá? Eu falava para vocês que o Souza hoje estava marcado dele jogar 45 minutos. Que fosse o segundo tempo, irmão. Botava o JP no primeiro tempo, e aí eu deixo mais uma vez a pergunta: cadê o JP? Cadê o JP? O moleque vinha entrando bem, de repente, ó, nunca mais se ouviu falar em JP, irmão. Ô, Rafael Paiva, cadê o JP, cara? Cadê o JP? Não coloca mais o garoto para jogar? Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero entender. O moleque estava bem, entrando bem. Por que não tem mais vez? E aí o Vasco foi para o intervalo. Ele tirou o Souza, sem ritmo de jogo. Sacou o Souza e colocou o Verratti. Ah, irmão, esquece, cara. Esquece, maluco. O Verratti em campo, ele atrai marcação. Ele chama a atenção do sistema defensivo. Com o Verratti em campo, tá? Com o Verratti em campo, o Vasco logo empatou com o GB. Por quê? Porque o GB ficou desmarcado. A zaga estava toda de olho no Verratti, aí ele ficou desmarcado. Cruzamento do Vitor Luiz, tá? Passe do Payet. Payet melhorou, né? Porque o Verratti começa a puxar mais a marcação para ele. E aí o Payet fica mais solto. E aí o Payet conseguiu jogar. Payet botou o Vitor Luiz, cruzou na área, GB, 1-1. E o Vasco, aí, porra, irmão, aí São Januário é loucura, incendeia, né? O Vasco começou a jogar bem pra caramba, em cima do Bragantino, o Adson jogando demais, o meio de campo acertou, o Hugo Moura começou a jogar bola, Esforza começou a jogar bola, né? Voltou ao esquema tático antigo, né? O Vasco no segundo tempo voltou ao esquema tático antigo. 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, o Payet armando jogada, o GB caiu pela esquerda, Verratti centralizado e o Adson caindo pela direita. Pronto! Voltou ao esquema antigo. E aí o time bem, cara. Ah, irmão, era para ter goleado hoje, cara. Ah, não, irmão. Não. Pô, cara, que empate com gosto de derrota, maluco. Que empate com gosto de derrota, cara. Que empate com gosto de derrota. O time melhorou, começou a jogar bem. Aí o Payet cansou, né? Ou melhor, deu a minutagem dele, colocou o Coutinho, colocou o Leandrinho no lugar do Vitor Luiz, entrou depois o Hugo Moura, cansou, botou o Zé Gabriel, botou o David em campo no lugar do GB e tal. O time era para ter metido mais gol, cara. O Adson muito bem hoje, fez um golaço no segundo tempo. O Adson, né? O Vasco virou com o Adson, um golaço, 2-1. Mas aí no finalzinho, cara, aquele Lincoln, meio de campo do Bragantino, entrou, começou a fazer umas jogadinhas e tal. Bola alçada na área. Leandrinho não acompanhou o Elinho, jogador do Bragantino. Cabeceou lá dentro, irmão. Bigode quase chora, cara. Bigode quase chora, sem acreditar. Um jogo na mão, uma vitória na mão. O Vasco deixa escapar e aí empata com o Red Bull Bragantino.
em 2-2 agora, irmão. São 4 jogos sem vencer, pressão no time, pressão no treinador, começa a ficar ruim, né? Começa a ficar ruim, né? Hoje, falei para vocês, perder para Grêmio e Atlético Mineiro, normal, tá? Jogo passado, o Vasco jogou mal contra o Atlético Goianiense, arrumou um empatezinho, mas hoje o Vasco no segundo tempo foi muito bem, tá? Não merecia o resultado de empate, merecia ter vencido agora. Precisa vencer o Fluminense para não ficar pressionado, tá? Já vai começar o jogo contra o Fluminense com uma pressão, tá? Precisa vencer o Fluminense para deixar a pressão de lado. Parceiro, queria que você comentasse aqui as suas impressões desse Vasco 2, Bragantino também 2. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!